Bom dia a todos. Vamos iniciar a videoconferência da Lojas Renner S.A. Estão presentes aqui comigo o Fábio Fátio, CEO, e o Daniel Santos, CFO. Antes de passar a palavra a eles, gostaria de fazer alguns avisos. Esta videoconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. A apresentação será projetada em português e, para quem nos acompanha em inglês, ela foi disponibilizada aqui por chat e no site de RI. Perguntas de jornalistas devem ser direcionadas à nossa assessoria de imprensa no telefone 11 3165 9586. Antes de continuar, esclareço que eventuais declarações relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são crenças e premissas, com base em informações atualmente disponíveis, e não são garantias de desempenho, pois dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. No Q&A, as perguntas poderão ser realizadas por áudio. Com isso, passo a palavra ao Fábio. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença e o tempo de vocês. O nosso quarto trimestre confirma que o nosso modelo gera rentabilidade. Os nossos ganhos de margem bruta, eles são fruto da nossa evolução operacional e dos investimentos que fizemos. Chegamos próximos aos patamares que nós tínhamos na pré-pandemia e com uma margem que ela é sustentável e ainda com oportunidade de crescimento. O crescimento das despesas foi metade do crescimento das vendas. Mesmo a gente tendo um início de trimestre um pouco mais desafiador, com temperaturas mais amenas, o desempenho da Black Friday e do Natal foram muito bons e também com um menor nível promocional do que a gente teve no ano anterior. A eficiência do nosso modelo sinalizou também outra oportunidade, a de melhorarmos a nossa performance das vendas nos momentos de transição. Também avançamos na estruturação do nosso plano de redução de despesas e essa é uma oportunidade essencial para a gente preparar a nossa companhia para o período de 2026 a 2030. Mas o que caracterizou também o ano de 2025? A nossa performance de vendas em 2025, no ano, foi em linha com as nossas expectativas. Nós crescemos o dobro do nosso setor, do nosso mercado, pela pesquisa mensal do comércio. O nosso crescimento total foi maior do que qualquer par comparável. E nós confirmamos também as expectativas que a gente tinha lá no começo do ano, né? Como é que ia se desenvolver o ano, né? Não trimestres iguais, mas um primeiro semestre que ele foi mais forte, nós crescemos 15,6% no primeiro semestre, e um segundo semestre com crescimento menor. 2025 também confirmou a eficiência do nosso modelo em margens crescentes, e essas margens crescentes são resultado da nossa gestão de estoques, com estoques não só menores, mas principalmente mais novos. Ao mesmo tempo, nós tivemos também ganho de produtividade com diluição de despesas. Na Realize, nós tivemos também um ano de bons resultados, ainda atuando de forma muito prudente em relação à concessão de crédito em função do ambiente de risco que nós vemos no cenário aqui. A Yukon também apresentou mais um ano de forte crescimento e a Camicado teve também um excelente crescimento de margens brutas. Nós elevamos o nosso ROIC, entregamos uma robusta geração de caixa, o nosso lucro líquido foi recorde tanto no trimestre quanto no ano, com retorno de 1,8 bilhão aos nossos acionistas, seja sobre juros sobre capital próprio ou recompra de ações, um aumento de 27% no lucro por ação e nós encerramos 2025 motivados com o progresso que nós alcançamos na companhia. Eu quero trazer também alguns exemplos de ações que tivemos ao longo do ano. Quando a gente olha para a nossa marca Renner, e falamos sobre execução de moda, de sair de um universo puramente de varejo de moda para uma marca de moda com mais principalidade, autoridade em moda, dentro do nosso posicionamento de Ouso Ser Você, nós fortalecemos as estratégias de collabs e licenciamentos, com o objetivo da gente poder ampliar a percepção como experts de moda e reforçar também
sustentabilidade e brasilidade. Nós construímos uma rede de relacionamentos com embaixadoras, creators, influencers, que reforçam o awareness da marca, a principalidade e, ainda assim, também evoluímos as nossas ferramentas de inteligência artificial para mais personalização e assertividade. Como resultado disso, a marca Renner cresceu 25 pontos percentuais em reconhecimento de marca que conhece, sabe e faz moda. A relevância da nossa marca ela se mantém muito alta, top of mind da categoria de marca, de moda, e a marca de moda mais amada do Brasil. Também a marca com maior engajamento nas redes sociais. Passando para a expansão, nós iniciamos a aceleração da abertura de lojas já em 2025. Se a gente olhar 2024, a gente já teve um número maior de lojas, abrimos 23 lojas. 2025, abrimos 34 lojas. Lembrando que em 2024 nós fechamos um número um pouco maior de lojas, então a abertura líquida em 2024 foram de 13 lojas, em 2025 a abertura líquida já foram de 31 lojas. Nós aceleramos a expansão e as remodelações, até porque as lojas reformadas elas têm uma melhora na experiência do cliente e também uma potencialização da venda. E o nosso crescimento ele foi omni, ele aconteceu no físico, ele aconteceu no digital. Falar um pouco sobre algumas experiências físicas e digitais. No digital, nós continuamos ganhando escala e eficiência, trouxemos novas iniciativas que personalizam a oferta e contribuem também para o aumento da nossa conversão. Alguns exemplos de avanço no digital, agora no quarto trimestre nós lançamos o provador virtual, onde a nossa cliente ela experimenta diferentes peças de forma virtual, dinâmica e bastante realista. Isso ainda não está disponível para todas as peças, já tem um aumento na conversão de 2,6% e deve evoluir à medida tanto que a gente passa para peças mais elaboradas quanto aumenta o número de peças. Outro exemplo importante, a gente está ampliando o uso de inteligência artificial também na produção de conteúdos, principalmente na categoria infantil. Isso tem gerado um aumento de 60% na visualização dessa categoria. E um outro exemplo é a sacola Omni também, onde a nossa cliente ela pode comprar no mesmo momento, online e offline, estando na loja, ela compra, leva, encomenda para entrega na sua casa, reduzindo ruptura, melhorando experiência, aumentando conversão. Nas lojas físicas também, o mix está muito mais assertivo e adequado, com abastecimento por loja personalizado para cada grupo de lojas, para cada perfil de clientes. A integração entre o on e o off está cada vez mais fluida e, como consequência disso, além do crescimento omni que a gente está tendo em on e off, também temos um aumento contínuo de melhoria no nosso NPS e da expansão da base de clientes. E nós vamos seguir avançando na produtividade omni, escalando o valor de forma consistente. E quando a gente faz tudo isso, a gente aumenta também a nossa produtividade. Nós ampliamos ainda mais a nossa liderança em performance por metro quadrado. As vendas por metro quadrado alcançaram R$17 mil por metro quadrado no ano. Continuamos sendo a maior produtividade do setor, aumentando a diferença. Estamos, em média, 45% acima dos competidores diretos. Nós tivemos o maior crescimento de vendas no ano entre os pares comparáveis, mas nós temos oportunidades de crescer e de vender ainda mais. O modelo operacional ele nos proporcionou enxergar duas oportunidades para potencializar o nosso resultado. Executar as estratégias de redução de despesas e otimizar as oportunidades de vendas, principalmente em períodos de transição de estação, substituindo uma venda anteriormente remarcada por venda de produto novo numa escala maior do que a gente tinha historicamente. Esse caminho, assim como de toda evolução do modelo, ele é gradual e contínuo. Mas é importante também a gente ver o que significou o ano de 2025 para a nossa estratégia de 2026 a 2030, que a gente anunciou no nosso último Investor Day no final do ano. 2025, apesar de não fazer parte desse horizonte de 26 a 30, do guidance que a gente deu,
foi um ano que já evoluiu na mesma direção do guidance, seja no range de crescimento de vendas, na diluição das despesas, no crescimento de rentabilidade de ROIC e até na aceleração da expansão de lojas, que foi de 34 lojas nesse ano de 2025 e no ano de 26 já passa agora para um horizonte entre 50 e 60 lojas no total. Então, 2025 já mostrou que o plano que a gente anunciou, ele é factível e concreto. Passo a palavra agora para o Daniel, que vai dar mais alguns dados sobre o trimestre e o ano de 2025. Obrigado, Fabio. Bom dia a todos. Falando um pouco de crescimento, né? Nesse quarto trimestre, a gente atingiu 4,3% de crescimento do varejo, 5,1% em vestuário. Um crescimento de vendas competitivo, mesmo com temperaturas mais baixas do que o usual na primeira metade do trimestre, que resultaram, tiveram um impacto em fluxo menor nas lojas, também os fatores econômicos que pressionaram o poder de compra dos consumidores. Esse desempenho refletiu a boa aceitação da coleção de alto verão, com destaque para as categorias Jet Leisure e linha praia, e do aprimoramento do ciclo de reação em season e dos processos de alocação de sortimento. No ano de 2025, crescemos 9,2% de receita de varejo, 10,2% de vestuário. A composição do crescimento da receita de 9,2% já refletiu os pilares de crescimento que compõem nossa ambição de crescimento de longo prazo. Preço alinhado à inflação do mercado, um impacto positivo de mix por melhor composição de estoques, crescimento superior do canal digital e também da nossa unidade de negócio Youcom, plano de expansão de lojas da Renner e também da Youcom. Em 2025, abrimos 34 lojas, sendo 14 das lojas Renner, 17 da Youcom, 3 da Camicado, totalizando uma expansão diária de vendas de 1,8%. Nem toda essa expansão diária se converteu em vendas em 2025, dado que boa parte das aberturas ocorreram próximas ao final do ano de 2025. Tivemos um aumento da base de clientes e da frequência em loja, em app e em site, que aumentou o volume de vendas. Constatamos que se, por um lado, nossas clientes compraram menos itens em cada transação, por outro, elas tiveram mais recorrência e um maior gasto médio. No nosso canal digital, o GMV cresceu 10%, alcançando participação de 14% nas vendas totais. Esse desempenho foi impulsionado por importantes inovações que potencializaram a experiência do cliente e também a eficiência do canal. Dessa forma, a receita de varejo por metro quadrado, uma das principais alavancas de crescimento e produtividade omni da companhia, avançou mais de 7% no ano, atingindo R$ 17.000 por metro quadrado, a maior entre os peers comparáveis. Com relação à margem bruta, fechamos o quarto trimestre com uma margem bruta de varejo de 56,5%, 0,7 pontos percentuais superior ao quarto trimestre de 2024. A margem bruta de vestuário fechou em 57,9%, um crescimento de 0,8 pontos percentuais. Na visão ano, a margem bruta cresceu 0,7 pontos percentuais, alcançando 56,1%, próximo ao nosso recorde histórico de gross margin. Esse desempenho foi possível pela maior participação de peças novas nas vendas, também pela evolução do nosso modelo de abastecimento, que resultou em um nível saudável de remarcações. A evolução do mix, somado a ajustes de preço em linha com a inflação, também contribuíram para o avanço da margem no ano de 2025. A Youcom apresentou redução de margem bruta de 0,9 pontos percentuais no trimestre, consequência de ajuste de mix para a renovação dos estoques. Esses ajustes já foram realizados e a Youcom segue em sua trajetória de crescimento. Na visão do ano, a margem bruta ficou estável em patamares de 60%. A Camicado apresentou um aumento de 1,2 pontos percentuais na margem bruta versus o ano anterior, reflexo da adequada gestão comercial e de uma maior participação de itens da marca própria, Homestyle. Na visão do ano, a margem bruta da Camicado foi de 56,5%, um aumento de 1,7 pontos percentuais versus o ano anterior. A companhia encerrou 2025 com uma posição de estoque renovada e com menos remarcações, o que nos permitiu iniciar o ano com os produtos renovados em nossas lojas, tanto no app quanto nas nossas lojas físicas. Com relação a despesas, no trimestre, as despesas operacionais cresceram 2%,
foi o menor crescimento do ano. Mesmo excluindo os gastos com o PPR, nossas despesas operacionais cresceram 3,3%. Diante disso, apresentamos uma diluição de despesas em relação à receita líquida de varejo em 0,7 pontos percentuais, versus o mesmo trimestre do ano anterior. As despesas com vendas cresceram cerca de 3% no trimestre, versus o ano anterior, resultando em uma redução de 0,4 pontos percentuais na participação sobre a receita de varejo. O crescimento das despesas gerais administrativas foi de 4% no trimestre, alinhado à inflação do período. O aumento de gasto com serviço de terceiros foi compensado por reduções importantes em fretes. No ano, as despesas operacionais cresceram 8%, resultando em diluição de despesas em relação à receita líquida de varejo de 0,4 pontos percentuais, refletindo nosso compromisso de apresentar consistente alavancagem operacional em 2025. Em 2025, as despesas com o Programa de Participação dos Resultados, PPR, que abrange aproximadamente 23 mil colaboradores e exclui os diretores estatutários, cresceram 16% e representaram 12% do lucro líquido, uma redução de 0,6 pontos percentuais versus o ano de 2024. O valor total provisionado para 2025 foi calculado com base no atingimento médio de 103% das metas corporativas, individuais e estratégicas. Cada unidade de negócios tem gatilhos e metas específicas. O resultado, seguindo agora para a Realize, o resultado trimestral da Realize reflete a coerência da gestão de risco executada ao longo do ano, originação cautelosa e boa gestão de risco da carteira. Importante ressaltar que tivemos um impacto não recorrente em 2025 de 115 milhões, que precisa ser considerada nas projeções para 2026, e esse impacto não recorrente aconteceu integralmente no primeiro semestre. Nosso over 90, o indicador de inadimplência, excluindo o efeito da regulação da 4966, fechou em 13,8%, em linha com o ano anterior, e nossa inadimplência de curto prazo segue em patamares baixos. Esse desempenho deveu-se principalmente ao modelo de concessão de crédito criterioso, que nos permitiu seguir com uma carteira de baixo risco. No médio prazo, não esperamos qualquer mudança em nossa política de concessão, dado o cenário de alta inadimplência que segue vigorando no país. Com relação ao lucro líquido, e os indicadores de rentabilidade da companhia, o lucro líquido aumentou 13,4% no trimestre, 21,8% no ano, atingindo a marca recorde de 1,5 bilhão, reflexo da melhor performance operacional dos segmentos de varejo e também de serviços financeiros, não obstante o menor resultado financeiro e a maior alíquota de imposto de renda e contribuição social. O lucro por ação cresceu 26,7% no ano, atingindo também nível recorde. O ROIC da companhia acumulado de 12 meses teve uma evolução de 2,3 pontos percentuais, alcançando 14,7%. A expansão contínua do ROIC é sustentado por ganhos de margem, maior giro de ativos, impulsionado pela produtividade de estoques, disciplina no capital de giro e também expansão de lojas com retorno incremental em novos mercados. A geração de caixa no ano ficou estável em 1,4 bilhão, mesmo com o aumento de investimento de CAPEX que aconteceu em 2025. Distribuímos 1,8 bilhão aos acionistas no período, somando pagamento de juros sobre capital próprio e também o plano de recompra de ações. Na totalidade, essa distribuição representou 120% do lucro do exercício, relembrando que essa distribuição nesse patamar de lucro líquido ele só foi possível porque a gente utilizou reservas de anos anteriores. Com relação às nossas perspectivas para o ano de 2026, nossa expectativa de crescimento para 2026 é de 9% a 13%, alinhado ao guidance que a gente divulgou ao final do ano de 2025 em nosso Investor Day. É importante ressaltar que a dinâmica do crescimento de 2026 será inversa do que tivemos em 2025, um crescimento mais forte no segundo semestre, em função da base de comparação mais desafiadora com o primeiro semestre de 2025, quando, como o Fábio comentou anteriormente, crescemos 15,6%. Na composição do crescimento de receita de 2026, contaremos com uma maior participação de receita oriunda da aceleração de expansão. Em 2025,
aceleramos a expansão com a abertura de 23 unidades, concentradas principalmente no quarto trimestre de 2025. Essas novas lojas contribuirão para as vendas, considerando todo o ano de 2026. Além disso, teremos a expansão de 50 a 60 lojas, que contribuirão de forma relevante para as vendas de final de ano. Tal como comentado no Investor Day, esperamos um crescimento do canal digital acima das lojas físicas. Em janeiro e fevereiro deste ano, finalizamos a transferência dos estoques antigos do digital para o CD de Cabriúva e encerramos as operações de vendas via CD do Rio de Janeiro. Essa transferência causou uma indisponibilidade pontual de estoques antigos para o canal digital, impactando de forma planejada as vendas do canal digital do primeiro trimestre. Essa situação já foi equalizada, optamos por executar essa fase final da nossa estratégia no primeiro trimestre, por ser o trimestre de menor participação em vendas e menor impacto operacional para o ano. Esse foi um importante passo no processo de centralização de vendas das operações no CD de São Paulo, nosso CD de Cabriúva. No ano de 2026, seguiremos com a jornada de expansão de margem bruta. Também teremos alavancagem operacional em 2026, fruto do crescimento esperado e também de ganhos de eficiência. Avançamos na identificação de oportunidades e agora contamos com o apoio de uma consultoria especializada no mapeamento de novas iniciativas e também na implementação de ações de curto e médio prazo. Quanto à alocação de capital, divulgamos ontem fato relevante nosso orçamento proposto de capital para 2026, em torno de R$1 bilhão, com foco em abertura e reforma de lojas. Esperamos abrir entre 50 a 60 lojas. Nosso processo de expansão segue criterioso e diligente, garantindo que a gente faça alocação de capital em cidades e em pontos adequados aos nossos objetivos de retorno de capital. Em relação à distribuição de capital, a distribuição do lucro será feita priorizando o JCP, plano de recompra divulgado no ano passado e/ou dividendos, sujeito sempre à disponibilidade de reservas e ao nosso limite de caixa mínimo. Lembrando que o guidance que a gente comunicou no ano passado, ele é uma estimativa e não representa um teto de potencial de distribuição da companhia. Dessa forma, seguiremos nossa jornada de evolução do ROIC e geração de valor aos nossos acionistas e passo aqui a palavra para a Fabi. Vamos iniciar nossa sessão de Q&A. Para fazer perguntas, por favor, levante a mão no botão. Para otimizar o tempo e atender ao maior número de participantes, solicitamos que cada analista faça apenas uma pergunta por vez e, se necessário, retorne à fila para perguntas adicionais. A primeira pergunta vem do Joseph Giordano, do JP Morgan. Joe, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia Fabi, Fábio e Daniel. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho dois pontos principais aqui, né? O primeiro, na alavancagem de venda por metro quadrado, e aqui talvez a gente tenha duas grandes vertentes. A primeira delas é o digital, que nem o Fábio mostrou um monte de melhorias operacionais e de experiência do consumidor. E o segundo ponto é as reformas, né? Então a gente tem bastante remais aí para ser lançada ao longo do ano. Então se pudesse dar um pouco de atualização de como as lojas remais têm performado em relação ao cluster comparável e como você tem visto isso. Aí o segundo ponto, ele vai, né, um pouco na parte dos investimentos. Então a gente tem a maturação do CD, então entender como é que isso aqui, né, por óbvio, contribui tanto para a margem bruta. O Daniel já até comentou que espera um pouco de expansão, então se tem mais um ano, dois ainda de expansão de margem bruta. E o segundo ponto é o CAPEX de tecnologia. Então a gente tem, né, bastante iniciativa acontecendo, o CAPEX é bastante mais alto. Então eu queria explorar esses dois pontos aí. Obrigado. Obrigado, Joseph. Bom, sobre a alavancagem da venda por metro quadrado, como você mencionou, né, ela vem do digital, sim, a gente tem investido, e acho que vou misturar a tua última pergunta ali do CAPEX de tecnologia, né, quando a gente fala que o CAPEX ele é direcionado prioritariamente a novas lojas e reformas, né, que é muito mais do que foi nos últimos anos, que estava mais em infraestrutura, mas a outra linha que também ele é muito direcionado é em tecnologia, né, dados, inteligência artificial, melhoria de experiência na jornada dos consumidores. Então, o crescimento ele vem muito do digital,
vem muito do físico também, né? Acho que essa inter-relação entre ambos que ela tem sido mais importante. Então, as melhorias que a gente tem feito no digital têm trazido um crescimento maior e ele compõe o crescimento total. Mas as lojas físicas, tanto as lojas mais maduras têm performado bem pela assertividade da distribuição, quanto as reformadas também estão acima da média dos clusters, né? É difícil separar quantos por cento a mais uma loja reformada performa melhor do que as outras, porque tem várias variáveis nisso, mas eu te diria que paga bastante a conta, principalmente que a performance vem melhorando e porque a gente também, né, como a gente mencionou, acho que no Investor Day ali, a gente conseguiu ter um custo de investimento por metro quadrado, seja em lojas novas, seja em reforma, menor. A gente está conseguindo ser mais eficiente no uso dos nossos recursos de investimento também. Então, tem trazido uma alavancagem na nossa venda por metro quadrado por ambas, né? Com relação à maturação do CD e a expansão da margem bruta, está totalmente ligado, né? Acho que não é só o CD, a gente sempre fala, né? É um processo fim a fim, né? É todo o modelo, desde a captura de tendência, melhoria das coleções, assertividade das coleções, assertividade da distribuição, daí entra o CD, né? Essa habilidade que a gente tem a partir do funcionamento do CD de poder distribuir de forma granular, né? Então, isso tem ajudado e muito, né? A gente tem colhido esses frutos desde a estabilização do CD em 2024 e continua colhendo e a gente espera continuar colhendo para frente, né? E ele é muito importante na margem bruta, porque quando a gente olha, o ticket vem subindo porque a gente está vendendo produtos novos e reduzindo a venda de produtos remarcados, né? Então isso sobe o ticket e sobe a margem, né? São dois ganhos. E ele tem sido incremental mês a mês. Acho que é fácil da gente olhar no nosso balanço ali, a gente cresceu 9,2% a venda do ano, reduziu 3% estoque. Mas um dado qualitativo que não está ali, a gente acompanha o percentual do nosso estoque que a gente chama do mais antigo, que é o mais passível à remarcação. Esse estoque reduziu 16%. Né? Então, a gente tem conseguido ter um preço de entrada muito competitivo para o nosso cliente, com uma margem saudável e ganhar margem pela redução de remarcação, né? Isso é fruto do modelo, o CD é uma parte importantíssima disso, então é fruto do CD também, mas de todo o modelo, né? Acho que eu peguei os 3 pontos. Talvez, Fábio. Joey, o comentário de CAPEX de tecnologia, porque a gente percebeu que ontem alguns relatórios estavam comentando, quando a gente vê no quarto trimestre, né, teve ali um comentário de que houve um salto no CAPEX, são 2 pontos para lembrar. A gente tinha no nosso plano de investimento divulgado no início do ano em torno de 320 de tecnologia, gastamos 350, então super em linha. Teve um tema de faseamento, no quarto trimestre houve um gasto um pouco maior, e é basicamente licenças, tá? Quando você tem dentro de tecnologia, tem algumas licenças que são renovadas entre 3 a 5 anos, a gente teve uma licença um pouco mais relevante que foi renovada no final do ano, e essa licença você renova, tem um lançamento de CAPEX, você paga ela ali ao longo do uso dela ao longo do ano, tá? Então esse é o único ponto que eu posso comentar de CAPEX de tecnologia. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigada, Joseph. A próxima pergunta vem do Pedro Pinto, do Bradesco. Pedro, pode prosseguir. Fabi. Obrigado, Fabi. Bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta. Bom dia, Fábio, Daniel. Também vou passar por 2 pontos aqui do lado. O primeiro deles, eu queria debater um pouco melhor as despesas, né? Vocês mencionaram aqui que dentro de selling, as linhas de publicidade e propaganda foram destaque, em G&A, vocês tiveram redução em fretes e utilidades. Então, se a gente puder navegar melhor aqui nas linhas que devem suportar os 2,5, 3,5 pontos de eficiência de despesa até 2030, claro que tem uma porção naturalmente relacionada à alavancagem operacional, se a companhia honrar a meta aqui de 9 a 13% de crescimento de receita, mas vocês sugeriram algumas linhas que cabem em eficiência. Então, eu queria entender se são essas mesmo, se tem outras e a ordem de grandeza via essas eficiências. Esse é o primeiro ponto de despesas. E o outro, queria também explorar um pouco um update do cohort de lojas abertas em 2024 e 2025. Claro que tem bastante coisa que foi no quarto trimestre agora de 25 que a gente não vai ter muito dado,
mas eventualmente aquelas que já estão aí há mais tempo, né? O ramp-up de vendas delas, e também coisas que mesmo essas mais novas já conseguem dizer, né? Timing entre escolha do ponto e lançamento da loja, custo de ocupação de pessoal versus de ocupação de pessoal versus o parque atual, enfim, quantificar isso seria um pouco legal também, porque a aceleração das aberturas de agora em diante, essas métricas vão ser legais da gente acompanhar de perto. Obrigado. Obrigado, Pedro. Comentando um pouco aqui de despesas, né? Bom, primeiro, como você mesmo comentou, a gente entregou a alavancagem operacional do ano de 2025 e é o nosso objetivo entregar ao longo do ciclo de 2026 até 2030, né? Temos duas alavancas, que foram aquelas duas alavancas que a gente comentou. Primeiramente, a capacidade da companhia de entregar um crescimento, que nós estimamos entre 9% a 13%, e conseguir fazer essa entrega sem necessidade de investimentos assim, maiores em despesas, quer dizer, você consegue entregar esse crescimento fazendo uso de uma base de despesas instaladas que te permite ganho de escala. O outro componente é a eficiência, né? E um pouco do que eu comentei agora no meu discurso final ali de perspectivas para 2026, a gente já identificou algumas oportunidades, a gente tem uma consultoria externa que está trabalhando com a gente no sentido de revisitar essas oportunidades e trazendo novas oportunidades e a gente articulando um plano de implementação para que a gente possa implementar essas oportunidades. Da onde tem essas oportunidades? Eu diria para vocês, existem oportunidades tanto em selling quanto em G&A. Tá? Então, quando a gente está revisando, não existe um único lugar onde a gente possa encontrar oportunidades. A gente acredita que a gente possa encontrar oportunidades em todas as linhas, no sentido de ganhos de eficiência, no sentido de eventuais atividades que possam ser desempenhadas com mais eficiência, eventuais atividades que possam deixar de serem feitas. É um pouco do trabalho que a gente está fazendo junto com essa consultoria. Tá? Com relação às lojas abertas, eu diria para você que elas estão se comportando dentro do planejado. Tá? E essas lojas têm um perfil onde, por um lado, elas são lojas com metragens menores e, com isso, ela tem realmente uma venda por metro quadrado que é um pouco menor do que a nossa base, porque a base ela tem uma metragem média por loja maior, mas ela apresentam um custo de ocupação e um custo de força de trabalho, quer dizer, quando a gente vê as despesas totais de SG&A dela, menor do que a base instalada do que a gente tem. E é por isso que ela permite, né, e ela colabora com o avanço de rentabilidade da companhia. Tá? Show. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Pedro. A próxima pergunta vem do Bob Ford, do Bank of America Merrill Lynch. Bob, pode prosseguir. Obrigado, Fábio. Bom dia, Fábio e Daniel, e obrigado por pegar minha pergunta. Fábio, à medida que vocês melhoram a supply chain e a produção em season, como devemos pensar sobre as oportunidades de capital de giro e as melhorias adicionais na margem bruta? E como estão pensando sobre 2026 em termos de consumidor e demanda geral? E qual a porcentagem das coleções que conseguem encomendar em season hoje, especialmente inverno? Obrigado. Obrigado, Bob. Bom, é o que a gente comentou, né? Eu acho que o grande ponto do nosso modelo é poder produzir mais próximo do momento da demanda, né? Produzir mais in season. Isso varia muito, né, na assertividade que a gente tem da coleção. A gente tem capacidade ali já para produzir de 15 a 25, se necessário chegar a quase 30% da nossa produção em season. Estamos trabalhando para chegar a 40%, que é o que a gente acha necessário. Lembrando que tem uma parte que são básicos, né, que são itens mais constantes. Então, acho que a gente já vem trabalhando bem nisso, eu acho que vem dando ganhos de margem e de fluxo de caixa também, né? A gente começa a ter mais giro de estoque, né? O ganho é no ticket, na margem e no fluxo de caixa, no giro, né? Então, a tendência, né, como a gente tem falado, é de uma evolução gradual e contínua. Então, a gente ainda espera, né, continuar a ter ganhos nesse sentido, tanto na venda, quanto na margem, quanto no giro. Com relação ao inverno especificamente, né, que é uma estação um pouco mais desafiadora em final de ciclo para a gente, tanto por uma penetração um pouco maior no importado,
quanto por um risco, né, de ser um tempo menor de coleção. A gente falou sobre isso no ano passado, a gente já implementou algumas outras iniciativas ali, seja de um fluxo mais rápido ali no importado, seja da substituição de alguns produtos também de transição no nacional. É isso que, por exemplo, eu citei ali da oportunidade que a gente tem nas transições. Isso vale para vários momentos, né? O que a gente tem visto no nosso modelo e com a evolução do nosso modelo é que, historicamente, em alguns momentos, né, que é final de ciclo, seja de inverno, seja de verão, né, quando entrando para outono, entrando para primavera, esses finais de ciclo, historicamente, eles tinham uma dependência maior de itens remarcados. O que tem acontecido é que a gente tem cada vez menos item remarcado, a gente está conseguindo girar cada vez mais rapidamente o nosso estoque, o que é muito bom, né? Então, a gente tem testado, né? Lógico que uma parte dessa venda é uma venda mais oportunística, que ela diminui realmente, mas a gente consegue substituir uma parte dessa venda por itens novos, né? E esse item novo com um ticket maior e com uma margem maior. Isso é uma oportunidade importante para a gente. Então, a gente já vem testando, lógico que tem que testar que tipo de produto é aceito, né? Porque não é uma relação de para tão clara, mas a gente já vem testando, tem tido uma boa resposta de alguns desses itens, né, nos últimos ciclos e atualmente também. Então, a gente já vê uma boa performance de itens novos substituindo essa venda e gerando margem, o que acho que é uma evolução gradual que a gente vai ter, como eu falei na abertura, né? Mas serve tanto para final de ciclo, serve para transição e serve para variação climática também, esse tipo de item. Então, acho que é uma oportunidade que a gente está começando a enxergar, tem visto bons resultados e a gente imagina que gradualmente a gente vai ter uma evolução nessa linha também. E, Fábio, como estão pensando sobre 2026 e a demanda do consumidor? É uma pergunta importante, Bob. Até o Daniel acho que falou sobre isso um pouco no discurso dele. A gente não pretende comentar nada de trimestres em curso, então a tua pergunta é ótima para a gente falar sobre a nossa visão de ano, né? E a gente, no ano passado, né, 2025, quando começou o ano, a gente falou um pouco sobre isso, que a gente tinha uma expectativa de um primeiro semestre maior e um segundo semestre com crescimento menor por diversos motivos, né? São várias variáveis, base comparável, planejamento, situação macro, que no ano de 2025 a gente vinha, né, por muito tempo ali com o consumidor mais pressionado, então foi forçando um pouco mais no final do ano. E, lógico, não é exatamente como a gente previu tudo, mas o ano foi em linha com as nossas expectativas. Primeiro semestre realmente foi mais forte, crescemos 15,6%. Segundo semestre teve um crescimento menor, em torno de 4%, chegamos nos 9,2%, que está muito em linha com o que a gente está olhando para 2026 também, né? 2026 a gente fala de 9% a 13% para todos os próximos anos. Mas 26, como o Daniel falou bem, a nossa expectativa para o ano ela é inversa, né? A gente tem uma expectativa por vários motivos, de um primeiro semestre com crescimento menor e um segundo semestre com crescimento maior. Um dos principais motivos é essa inversão de base, né? Então, a gente tem uma base mais forte no primeiro semestre de comparação e mais fraca no segundo semestre de comparação. Então, isso já gera esse planejamento, essa expectativa nossa. E outros motivos, né? No ano passado, você via a pressão no consumidor se intensificando ao longo do ano por uma taxa de juros por muito tempo elevada. A expectativa para esse ano é o contrário, né? Ela já está elevada, mas ela parece ter, né, uma previsão de afrouxamento ao longo do ano. Então, quando você soma a base com afrouxamento, com nossos planejamentos operacionais, expectativa para ano, dentro desse range de 9% a 13%, não é de trimestres iguais, é de um primeiro semestre mais fraco, um segundo semestre mais forte, mais ou menos um crescimento ao longo do ano, né? Um crescimento ao longo do ano entre os trimestres. Muito claro, muito obrigado. Obrigada, Bob. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS. Pode prosseguir, Vini. Bom dia, Fabi, Fábio, Daniel. Duas perguntas aqui do meu lado. Se vocês puderem comentar sobre como que vocês avaliam o posicionamento de preços da companhia comparado com os principais concorrentes de vocês, e como é que vocês enxergam percepção do consumidor com relação
tanto a preço e percepção da marca Renner, né? Como vocês enxergam isso evoluindo. A gente vê estoques melhorando, né? E a companhia gerando bastante caixa. Então, também tentando entender se vocês enxergam algum espaço para reinvestir, né, parte desses ganhos aqui em preço, e se faz sentido dar um pouco mais de competitividade comercial aqui para dar um impulso aqui em volumes. Uma segunda pergunta na parte de crédito, se vocês puderem comentar só como é que vocês estão, né, avaliando aqui o cenário para Realize, né, comentar um pouquinho de performance das novas safras de clientes, inadimplência, né, a venda financiada com os cartões próprios, né, ainda estão um pouquinho mais baixos vis-à-vis os históricos. Então, se vocês enxergam isso, né, eventualmente num cenário aqui de queda de juros como um impulsionador aqui de demanda também. Obrigado. Não, obrigado, Vinícius. Vou pegar a primeira parte da pergunta aqui, do posicionamento de preços. O Daniel fala um pouco sobre crédito e Realize. Diria que, assim, na nossa visão, nosso posicionamento de preço está muito adequado, né? A gente está bastante competitivo. A gente tem ouvido, né, algumas reclamações sobre atividade promocional no setor. Acho que tem muita gente tentando ajustar o seu preço, o seu posicionamento. A gente viu em alguns momentos alguns competidores com os preços muito altos. A gente foi muito consistente, eu acho que na nossa estratégia de preço. Acho que a gente tem preços bastante competitivos de entrada. O nosso modelo, né, com a redução desse estoque antigo principalmente, tem nos permitido um fôlego de margem bruta muito importante para manter essa competitividade dentro do nosso posicionamento. Diria que nesse momento, e lógico, é fluido, né? As coisas são vivas, né? O mercado se ajusta o tempo inteiro, então a gente está o tempo inteiro dinâmico, olhando os preços, precificação em relação a competidores, o que vale para o nosso cliente, mas diria que, em média, o nosso preço, né, em mesmos produtos, ele tem estado muito em linha com a inflação, né? E a cliente, acho que tem dado valor a isso. Acho que a gente tem tido uma melhoria consistente de NPS, né? E focada também não só em experiência, mas em produto, né? Os nossos produtos têm evoluído em qualidade, em assertividade e mantido uma competitividade de preço muito forte. E a outra parte da equação que a gente tem crescido em preço não é um preço mais alto, né? Essa redução da remarcação. Então isso é muito sustentável para a gente, né? Porque ele vem de uma eficiência e não de uma tentativa de ganho de margem em cima de preço, né? Nosso preço está muito bem colocado. Bom, Vini, falando aqui de Realize, a gente, ao longo de 2025, a gente teve uma postura bem cautelosa nas originações, tá? Isso, por um lado, se reflete quando a gente vê a qualidade da carteira e os níveis de inadimplência que a gente tem na carteira. A gente não acredita no curto prazo em nenhuma mudança nesse sentido, nós vamos continuar sendo bem cautelosos e quando a gente vê os grandes indicadores de inadimplência do mercado, houve até mesmo uma certa deterioração nos mesmos ao longo do, né, se a gente pega o meio do ano e agora, então isso significa que nós vamos continuar sendo bem cautelosos. Isso, por um lado, logicamente diminui o potencial de expansão de base de clientes e de carteira, tá? Que, de certa maneira, quando a gente vê a perda de participação do cartão, isso é um reflexo. Então, a gente acredita que, à medida que os indicadores econômicos e a dinâmica de mercado permitir, a gente vai poder, né, trabalhar uma maior a originação. Tá? Por outro lado, tem também aquilo que nós apresentamos no Investor Day, que é a proposta de valor da Realize. A gente tem planos de seguir reforçando essa proposta de valor. Um dos marcos desse avanço é a nova processadora, que que ela vai estar disponível a partir do segundo semestre e que vai permitir com que a gente também traga outros elementos dessa proposta de valor, que vai permitir com que a gente combine um eventual, né, aumento de originação com uma melhor proposta de valor, vai nos permitir até mesmo recuperar participação do cartão da Realize dentro das vendas da Renner. Obrigada, Vini. Muito obrigado. Obrigado, Vini. Próxima pergunta vem do Eric Huang, do Santander. Eric, pode prosseguir. Obrigado, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel.
Queria olhar um pouquinho para o canal digital, né? Que vocês colocam aí como uma alavanca importante para o crescimento nos próximos anos. Queria olhar um pouco mais para o lado da rentabilidade aqui, né? Vocês continuam a comunicar aí que a rentabilidade segue melhorando. Então, olhando um pouco para o mix de vendas aqui, né? O quanto mais evoluiu, né, a participação de produtos aqui a full price nesse canal. E como que está o gap, pensando aqui em termos de margem EBITDA, né, do canal versus o canal físico, como é que isso está evoluindo? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, só uma rápida aqui, com relação à performance das lojas da Renner em shoppings, onde, enfim, esses concorrentes internacionais têm entrado, né? A gente ouviu um comentário interessante de um concorrente falando até que ajudou um pouco nas vendas, então só pegar um pouco de cor aqui nesse ponto. Obrigado. Obrigado, Eric. Eu vou começar pela última, depois já passo a primeira para o Daniel aqui. Acho que com relação à abertura de lojas de novos concorrentes internacionais em shoppings, né, concordo com a observação ali de outro player, né, como são poucas lojas, né, num horizonte muito grande de shopping, quando se abre uma loja nova, que é uma novidade, né, no país, gera fluxo para o shopping, né, e acho que a gente é bastante competitivo. Então, a nossa performance nos shoppings onde a gente tem visto a abertura dessas lojas tem sido melhor, né? Não tem afetado, não. Com relação à performance de rentabilidade do digital, Daniel? Isso. Eric, obrigado pela pergunta. Acho que, bom, primeiro vamos lembrar que a nossa estratégia é uma estratégia de execução omni, né? Então, quando a gente fala de uma execução omni, a gente busca ter muita transparência e similaridade em como você executa as coisas no mundo digital e no mundo físico, tá? Quando a gente olha especificamente para o canal digital, o canal digital hoje foi um dos grandes avanços que a gente teve ao longo do período. A gente fala muito do custo de operação do canal, tá? E os investimentos que a gente fez, aí quando eu até mesmo comentei esse último avanço, que foi a centralização final de todas as vendas do canal digital pelo CD de Cabriúva, ele já nos permite ter um custo de operação similar, tá? Então hoje o crescimento que você tem via loja física ou via o canal digital, ele não traz problema, né, de despesas de operação, tá? Porque você tem o custo de operação dos dois canais operando de uma forma muito similar. Isso é algo que é fruto dos investimentos que a gente fez e algo que daqui para frente nos permite trabalhar os dois canais sem preocupação com relação a pressões de despesas que possam correr pelo crescimento de um canal ou de outro. Ótimo, obrigado aí pelas respostas e parabéns aí pelos dados. Obrigado, Eric. Próxima pergunta vem da Dani Eiger, da XP. Dani, com você. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Parabéns aí pelo resultado. A minha pergunta é quase que uma sequência da que eu acho que eu fiz no último call, né? Eu lembro que eu perguntei para vocês do que vocês assim, estavam fazendo para voltar a ser o outperformer do setor, como vocês sempre foram, né? Eu acho que esse trimestre parece já dar alguns sinais nessa direção, né? Essa questão dessa reação do in-season, que até foi um ponto que no terceiro tri vocês comentaram que vocês ainda não estavam fazendo, ou poderiam ter feito, enfim. Mas eu acho que seria legal entender um pouquinho das mudanças, assim, como essa, que talvez sustentem, além de todo o modelo que vocês comentaram, mas eventualmente até de posicionamento, vocês falaram dessa questão das collabs, eventualmente eu lembro da Fabi Tacola falando também de revisitar submarcas dentro da Renner, da forma como um pouco a loja ela é meio que distribuída e montada. Então, eu acho que minha pergunta é mais entender, assim, o que tem sido feito na operação de fato, de novo, fora um modelo que a gente já conversa bastante sobre, para sustentar esse crescimento ou essa outperformance olhando para frente, né? Porque se você olha o 9 que vocês entregaram em 25, ele foi muito amparado no primeiro semestre, que teve uma questão também um pouco de base, obviamente execução boa, mas assim, pensando o que vocês estão aí construindo para sustentar que isso também se repita ou até se supere em 2026. Obrigada. Obrigado, Dani. São várias variáveis, né? Você citou algumas delas ali que são bastante importantes, né? Acho que o que a gente tem dito desde o início dos nossos investimentos na evolução do nosso modelo,
que a gente tem uma expectativa que seja um ganho gradual, né? Que a gente continue ganhando, né? Acelerando, né? Nossos ganhos ao longo de um período longo, né? Por isso que também a gente falou de um horizonte de 26 a 30 e a gente espera ter uma continuidade de crescimento, de margem, né? de ganho de eficiência nesse horizonte, né? Por muito tempo. Acho que e aí são várias variáveis, né? Tem o CD que todo mundo enxerga, que ele vai ganhando não só produtividade de operação, mas a gente vai ganhando assertividade de distribuição, né? Então a gente vai conseguindo fazer uma coisa que no passado não se fazia. Então, conforme você vai fazendo, você vai melhorando a sua eficiência. Isso é um ganho, né? As próprias decisões, né, de você ter a velocidade para produzir em season, você começa a fazer isso cada vez de uma forma mais robusta e mais eficiente também. Você vai ganhando assertividade, por isso que a gente fala que é gradual. Você vai aprendendo, incrementando, né? A própria questão, você não sai do 8 para o 80, né? Senão são medidas muito drásticas que podem trazer problemas em vez de oportunidades, né? Então, a gente tem feito isso de forma gradual, as oportunidades de novos produtos, né? Essa substituição da venda de um produto remarcado por um produto novo, não é trivial, né? Tem gente que está procurando só uma remarcação, tem gente que está procurando um produto novo. Então, em que tamanho a gente consegue fazer isso, com que tipo de produto? Então, a gente vai fazendo, vai testando, vai funcionando, vai descartando o que não funciona e vai evoluindo, né? A própria marca Renner, com essa pegada cada vez mais de moda, não só um local de se vender moda, mas é uma marca mais de moda e vem crescendo, né, na visão do consumidor, sendo reconhecida cada vez pelo consumidor. São várias ações coordenadas, né? Então, acho que tem muitas ações que a gente faz em produto, em distribuição e abastecimento, em operação e produtividade, em marca, em jornada do consumidor, que juntos, né, é onde a gente espera continuar tendo essa evolução, esse ganho de produtividade, de eficiência, de geração de valor, com um crescimento rentável ao longo de 26 a 30. Né? Por isso que a gente anunciou o nosso plano ali, e é uma soma de tudo isso. Excelente, obrigada. Parabéns aí pelo resultado. Obrigado, Dani. A próxima pergunta vem do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Gastim, com você. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Fábio, eu queria explorar um pouco melhor essa dinâmica que eu achei interessante, que você falou de expectativa interna sobre diferença natural entre o primeiro e o segundo semestre. E aí não estou falando do TRI especificamente, tá, Fábio? Porque eu sei que vocês não querem falar do TRI e eu acho que faz sentido. Só queria entender, porque quando a gente acompanha aqui o IDAT da própria Renner, ou seja, quando a gente olha o crescimento do segmento de vestuário, né, como uma média ponderada das 440 lojas que a Renner tem hoje, né, nos diferentes estados, para criar esse indicador, a gente vê o IDAT da Renner, ou seja, o mercado onde a Renner atua, crescendo quase 4 pontos percentuais versus o final do ano passado, uma aceleração relevante agora no começo do ano. Então, eu queria entender um pouco de vocês. Eu entendo essa lógica do primeiro semestre contra o segundo, mas vendo essa aceleração relevante no IDAT e partindo do pressuposto que vocês não devem estar perdendo market share, que é uma hipótese também, queria te ouvir, a minha dúvida é se você realmente consegue ter uma percepção, pelo menos qualitativa, parecida com essa que a gente está vendo no IDAT. Essa é a pergunta. Oi, Gastim. Obrigado pela pergunta, né? Como você falou, como a gente deu um horizonte para frente, né, de guidance para os próximos anos, né, entre 9% a 13%, mas em bases anuais, a gente não vai comentar trimestre em curso, né? Então a gente vai comentar depois trimestre divulgado. Mas quando eu falo de expectativa de ano, e aí acho que a intenção nossa é reforçar que nenhum ano os trimestres são iguais, né? A gente haja visto 2025, vou falar do ano que aconteceu agora, né? Tem uma diferença muito drástica no crescimento entre os trimestres, entre os semestres, né? E quando a gente fez o nosso plano e as nossas expectativas para esse ano de 26, base anual, ela está dentro dos 9% a 13%, que é o que a gente espera para o ano, mas também com uma diferença entre os trimestres, entre os semestres, assim como a gente teve no ano passado, né? Então, quando a gente olha na nossa expectativa e no nosso plano, essas bases, só por esse fator, já tem uma distância muito grande entre trimestres e semestres, né? Então, esse é o nosso plano. Além disso, você tem outros fatores, né? Você tinha um ano passado que
se intensificou os juros e continuou muito alto por muito tempo. Esse ano tem uma expectativa, que eu não sei se vai ser concretizada, de um afrouxamento ao longo do ano que deveria beneficiar o final do ano. Nosso plano operacional, né, o Daniel mencionou, a gente pressionou um pouco o começo do ano com uma transição positiva e necessária, e estamos beneficiando o final do ano com uma abertura, né, de um número mais relevante de lojas. Então, quando você soma todas as variáveis, é por isso que a gente entende de uma expectativa de um crescimento maior no segundo semestre, crescente ao longo do ano, chegando no range que a gente tem para bases anuais, mas menor num primeiro semestre. E como natural isso. Perfeito. Então, só para entender a lógica, acho que está super claro. Ou seja, como você tem um primeiro semestre com uma base naturalmente mais difícil, né? Aí usando o low range de 9%, aí análise minha, tá? Não, é só para percepção matemática. É improvável, né? Um 9% no primeiro semestre. Ou seja, isso ficaria mais para o segundo semestre com crescimento eventualmente de duplo dígito. É meio que esse o racional, uma diferença entre os semestres com uma aceleração mais relevante no segundo. É assim que a gente pode pensar. Sem falar em números, quando a gente fala de um segundo mais forte, um primeiro mais fraco, um vai ser acima da média, outro abaixo, né? Exatamente. Sim. Tá, perfeito. E se eu puder, Daniel, fazer só uma pergunta rápida em relação à recompra. Sim. Agora vocês criaram reserva, né, com esse lucro do quarto trimestre, muito em linha do que vocês iam falando. O que você usa como critério, assim, Daniel, para apertar o botão da recompra? Para acelerar a recompra? É o preço da ação? É o momento da companhia? É só para entender um pouco os critérios, para entender como é que você define e inicia esse processo de devolução de capital para o acionista, digamos assim, especificamente da recompra. Seria legal entender. Tranquilo. Obrigado. Não, por um lado é a composição de saldo de reserva, como você comentou, a partir do momento que a gente divulgou o T4, a gente recompõe. A gente acompanha preço da ação e a gente tem também alguns critérios, são bons critérios de governança com relação ao percentual que você pode estar comprando ao longo do dia, né, que a gente sempre tenta ter fazer um cap entre 5% a 10% do volume do dia. Então, é mais ou menos a lógica que a gente utiliza para poder executar. Tá? E a lógica que a gente usou no ano passado, que vai ser muito similar à lógica a dinâmica que nós vamos utilizar agora nesse ano. À medida que a gente tem a recomposição das reservas, a gente vai olhar o preço e nós vamos estar executando isso ao longo do período. Perfeito, está claro. Daniel, Fábio, obrigado pelas respostas. Obrigado, Gastim. A próxima pergunta vem da Irma Sgars, da Goldman Sachs. Por favor, Irma, pode prosseguir. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Sobre o ponto da publicidade, ou dos gastos com publicidade, tendo caído, acho que 17% ano contra ano, pelo que eu entendo, talvez uma parte disso vem do digital, né, onde talvez vocês geram cada vez mais tráfego orgânico, ou até tenha mais inteligência, disciplina no gasto com tráfego, mas eu queria entender se vocês, talvez quais outras alavancas além disso tinha nestes últimos meses e se tiver mais para buscar nessa linha para 2026 e em diante. E talvez relacionado com isso, obviamente não para menosprezar os 10% de crescimento que vocês tiveram no digital, que obviamente foi ótimo, mas eu queria entender como a gente vê o mercado, alguns segmentos do mercado digital crescer em taxas maiores, por mais que a gente talvez não consiga quebrar especificamente o segmento de vestuário. Eu queria entender se vocês acham que vocês também no digital, olhando talvez só para o segmento digital, se vocês ganharam market share, como vocês falaram, sobre o mercado como todo. E relacionado com isso, tem talvez, como que vocês pensam sobre esse equilíbrio entre os gastos e o crescimento no ambiente digital? Se foi talvez um pouco mais escolha de crescer 10, poderiam ter crescido 15, mas talvez aí teria voltado a ser mais dilutivo na rentabilidade. Não sei se ficou claro, mas obrigada, essa é a minha pergunta. Acho que sim, irmã, até vou começar pelo final, o Daniel entra um pouco mais na parte das despesas também. Quando você fala, né, do digital, e acho que tem várias formas de medir, acho que a gente tem ganho share ali no nosso segmento,
né? A gente tem visto, né, muitas questões sobre o digital de perda de margem, né, de margens mais comprimidas, de um excesso promocional. Então, acho que na tua pergunta tem, o balanço entre o market share, o crescimento e a margem, né? A nossa estratégia é crescer com rentabilidade, né? Então, a gente não tem aberto mão de margem, não tem sido muito promocional para crescer no digital. A gente vem ganhando eficiência e rentabilidade no digital. Com certeza, se a gente fosse mais promocional, teríamos um crescimento maior, né? Isso é uma relação direta, mas a gente acredita que pode continuar crescendo, pode continuar ganhando market share com uma proposta de valor diferente, né? A gente tem que lembrar que o nosso produto ele é único, ele é nosso. Ninguém mais vende o nosso produto. Então, não é uma competição de preço por um mesmo produto só. Então, a gente tem apostado nisso, né, no nosso posicionamento, na nossa potência como marca, na nossa potência de moda e tem surtido efeito, né? Então, a gente tem equilibrado entre crescimento e com margem, né? Então, é isso que a gente tem buscado e acho que é a nossa estratégia contínua. Daniel? Não, e talvez para reforçar, né, Irma, quando eu respondi ali o Eric do Santander, né, quando a gente falou ali de canal, a lógica Omni, né, hoje o cliente ele navega nos dois canais, né, ele pode começar no digital, terminar no físico, começar no físico, terminar no digital, né, e essa integração dos dois canais é chave para você ter um bom equilíbrio de despesa e trabalhar bem, não só a rentabilidade de um canal em si, mas o conjunto, tá? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente se coloca no dia a dia, né? E é parte do que quando a gente fala da nossa estratégia de ganho de produtividade, porque ao final o que interessa para a gente é crescer o todo e por isso que a gente fala daquele indicador de produtividade por metro quadrado, tá? Agora, dentro do digital, o Fábio comentou ali no início, saber trabalhar bem em mídias sociais, saber trabalhar bem em influência, tem toda uma dinâmica da maneira como a gente opera o mundo físico e o mundo digital, que é a chave para que a gente possa ter sucesso. A gente, logicamente, que a gente observa que o canal digital ele tem um crescimento superior e a gente tem conseguido desempenhar o que faz com que a gente ganhe a share na totalidade, a gente também vê que a gente segue ganhando share também dentro do mundo digital, tá? E um pouco daquilo que você comentou no início, você já perguntou e eu acho que você já trouxe até a resposta, porque no final das contas, a redução de publicidade que a gente teve no período é fruto também dessa otimização, né? A gente segue otimizando os investimentos do canal digital. Quando você tem mais fluxo próprio, quando você tem fluxo que vem como parte dessa estratégia de mídia social, de influência, você consegue reduzir os investimentos do canal digital sem comprometer a sua competitividade, a sua presença dentro do canal digital. Isso é parte da nossa estratégia, a gente vai seguir evoluindo ao longo aí dos próximos anos, porque é chave para esse crescimento competitivo numa lógica Omni. Obrigado, irmã. A próxima pergunta vem do Ian Seskin, do BTG. Por favor, Ian, pode prosseguir. Bom dia, Fábio. Bom dia, Daniel. É uma pergunta apenas aqui do nosso lado. Acho que vocês falaram bastante aqui sobre as alavancas de margem, né, que inclusive foram bem visíveis aí no quarto trimestre. A minha pergunta aqui é mais sobre a ótica da pirâmide de produtos e sortimento, né? Qual o plano hoje da companhia, principalmente nos produtos de entrada, dado o cenário de consumo mais desafiador aí do Brasil? Como que tem sido essa estratégia? E se vocês imaginam uma manutenção, né, dessa estratégia que a gente viu aqui no quarto trimestre. É isso, pessoal. Obrigado. Bom, Ian, obrigado pela pergunta. Diria assim, como a gente falou, né, em produtos de entrada, acho que a gente está com um preço bastante competitivo, assertivo com o nosso posicionamento, né? Nosso produto tem uma boa aceitação, uma boa proposta de valor aí para os nossos clientes. A gente tem visto também no nosso produto meio de pirâmide core também uma boa competitividade e acho que o grande ponto que a gente tem ganho cada vez mais ali na margem, né, e temos a oportunidade de continuar ganhando é o produto de moda, né, que o cliente nos procura por esse expertise de moda, por esse conhecimento de moda, né, com uma proposta de valor bastante adequado, né, então um produto antenado, com informação de moda, que muitas vezes também acaba virando meio de pirâmide, né?
Então, acho que essa estratégia que ela tem trazido muito valor e muita margem, né? E nos permite até, quando você fala de sortimento, né? E aí que está a oportunidade, a gente agregando, né? E lógico que isso não é nenhuma mudança drástica, mas a gente tem visto a oportunidade de agregar um pouco mais de produto, né? Principalmente nos ciclos finais ali, como eu falei, nas transições e variações climáticas, trazendo, né, tanto o meio de pirâmide quanto alguma informação de moda de uma forma cada vez mais antecipada e tem surtido efeito, né? Então, acho que isso na pirâmide como um todo traz uma oportunidade de um leve aumento de preço médio, não por um aumento de preço específico de um produto, né? O de entrada, eu acho que ele está bem competitivo e a gente continua ali. Boa. Obrigado, Fábio. Obrigado, Ian. A próxima pergunta vem do João Soares, do Citi. Por favor, João, pode prosseguir. Obrigado, Fabi. Bom dia, Fábio, Daniel. Bom dia, pessoal. Algumas perguntas rápidas aqui. Só para elaborar, ficou super claro esse ponto da dinâmica de vendas ao longo do ano. Eu só queria ver contigo, Fábio, tentar fazer algum exercício mental para só nos, acho que 3 principais moving parts aqui, quando a gente pensa em volume, ticket e preço, né? Só para a gente ter na cabeça, assim, o que deveria, né? Porque eu acho que ano passado, principalmente no segundo semestre, o grande problema foi o volume, né? Tinha uma base forte de volume, a indústria como um todo também sofreu, né? A gente viu os dados do segmento, então, você queria ouvir um pouco, assim, como é que está a tua cabeça? E olhando, acho que tem um ponto relevante aqui, se no afrouxamento de juros voltar ao ritmo de originação, né? Isso ajuda também a performance do segundo semestre. Né? Se isso aqui está incluso também na tua perspectiva, né? Ou seja, se não for um corte agora, for um ciclo mais hawkish, isso aqui pode, enfim, afetar a perspectiva. Bom, João, obrigado pela pergunta. Acho que sim, né? Acho que é uma soma, né? Quando a gente fala da perspectiva ao longo do ano, tem o efeito de base, né? Que ele é relevante, né? Se a gente olha a base, os crescimentos do ano passado são bastante distintos, né? Então, esse efeito de base ele é importante. E tem também a parte dos juros, né? Acho que a partir do momento que você começa a ter um afrouxamento, você libera tanto, pressiona menos o consumidor, quanto libera também a possibilidade de pagamento, né? E você trazendo um ambiente de menor risco, isso é um ciclo virtuoso, né? Quando você tem por muito tempo pressionado, você piora a capacidade de compra e de pagamento. Quando você começa a afrouxar, você melhora ambas, né? E melhorando ambas, a gente também pode, né, se num ambiente de menor risco, voltar a ter uma concessão um pouco melhor de crédito ali, o que gera mais venda também. Então, na nossa expectativa, tem um afrouxamento ao longo do ano, por isso também, além da base, a gente tem uma expectativa maior para o segundo semestre. E, do ponto de vista interno nosso, a gente tem que lembrar que a gente abriu muita loja no final do ano passado. Essas lojas elas vão ganhando produtividade, conhecimento dos clientes ao longo do ano, e elas acabam tendo um pico também de ganho sempre crescente, então também melhora para o segundo semestre. E, além disso, a gente adiciona novas lojas esse ano num patamar bem mais relevante, né? Se a gente pensar, o crescimento médio de área de 2024, ele líquido foi basicamente zero. De 2025, o crescimento médio de área foi em torno de 1%, com 1,8% no final do ano, né? O que arrasta isso para 2025. E o crescimento médio de área, quando a gente fala das 50, 60 lojas previsto, ele está em torno de 3% na média para esse ano, chegando mais ou menos em torno de 4,4% no final do ano. Então, tudo isso somado também, essas lojas do ano passado e desse ano abrindo, também reforçam ainda mais o segundo semestre, né? Então, eu diria que são os 3 principais componentes, né? Base, afrouxamento de ciclo de juros e, operacionalmente, a gente tem uma potência maior que vem vindo ao longo do ano também, principalmente no final do ano. Ótimo. E se permitir um outro ponto, encher um pouco o saco do Daniel com isso, em relação ao que vocês divulgaram no Investor Day, né, de 50% a 30% de payout, você voltou a falar aqui no Opening Remarks ali que isso poderia ser acima, né? E a gente está vendo, enfim, né, esse programa
enfim, de recompra aberto. A gente está vendo que vocês, né, estão com uma posição de caixa super forte, assim, e olhando o que vocês distribuíram em 2025 foi acima do guidance também que a gente esperava. Então, assim, parece que 2026, enfim, a gente tem a impressão que deveria bater esse guidance, deveria ser acima desse teto, tem todas as partes aqui bem posicionadas para isso. Enfim, só te provocar um pouco em relação a isso, Daniel. Não, João, o que eu acho que é interessante vamos analisar como é que foi 2025 que eu comentei, né? Nós usamos reservas dos anos anteriores. A gente começa o ano meio que zerado de reservas e recompondo com o resultado de T4, tá? Então, quando a gente explicou ali no Investor Day o racional, ele parte do princípio de que eu vou buscar distribuir as nossas reservas à medida que elas se componham e também olhando a nossa geração de caixa, limitado ali o que a gente tem internamente como caixa mínimo. Se a gente consegue ter uma maior geração de reservas e ela é acompanhada por uma boa geração de fluxo de caixa, você tem o potencial de poder ceder aquele teto do guidance que a gente colocou, que foi um pouco daquilo que eu coloquei. Ele é uma guia, ele é um range, mas ele não é um limitante. Se a gente conseguir ter uma geração de caixa melhor, a gente potencialmente pode, seja na forma de o juros sobre capital próprio, ele sempre vai ter preferência, dado a vantagem tributária, e você vai complementar com um programa de recompra ou, eventualmente, algum dividendo extraordinário. E essa é um pouco da dinâmica, mas a gente tem que ver como que isso vai evoluir ao longo do período. Se a gente ter uma superação na geração de caixa, podemos ter aí um potencial de exceder o teto daquele range, tá? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, João. A próxima pergunta vem do Andrew Ruben, do Morgan Stanley. Andrew Ruben with Morgan Stanley. Hi, thanks very much for the question. Two topics from my side, please. First, so you mentioned the consumer pressure from reduced purchasing power, but I'm curious if you're seeing any type of divergence in your stores that cater more towards higher income consumers versus lower income. And then second, curious also for street versus non-street stores, any differences you're seeing in performance, and also as you look to the opening plans for this year, how you're looking at mall versus street stores for the plans. Thanks very much. Thank you, Andrew. Bom, da primeira parte da pergunta, né, eu diria que assim, a gente não tem visto nenhuma mudança brusca na questão do consumo nos últimos meses, né? A gente viu ali um segundo semestre com um crescimento menor, tem um efeito de base, tem um efeito de pressão de consumo, mas o hábito de consumo ali eu acho que está muito semelhante, né? A gente até tem visto, né, diferente de outros tipos de varejo ali, oportunidade, né, de produtos de moda, de produtos com valor agregado, né, que estão vendendo bem, trazendo boas margens, né? Então, e agora, lógico, o poder de consumo ele está pressionado, não, senão crescimentos teriam sido muito maiores também, e eu acho que o afrouxamento do ciclo de juros pode proporcionar, né, que isso seja num patamar maior, mas eu diria que está numa certa estabilidade ao longo dos últimos meses ali. Com relação à performance, né, de lojas em cidades menores, né, Andrew, eu não vou falar entre rua e shopping, porque tem algumas dessas lojas que também são em shopping, né, são as lojas em cidades médias. Como o Daniel falou antes, a performance está muito boa, a gente vem performando dentro ou levemente acima dos nossos planos, né? Como a gente também disse no Investor Day, em média, acima de safras semelhantes do passado, onde eram lojas em cidades maiores, em shoppings, e acho que pelo efeito de custos menores, como o Daniel mencionou, e também numa canibalização menor, né? Porque a gente está abrindo numa praça nova, uma praça virgem, você tem uma aceleração de vendas mais rápida, né? A gente não soma isso a melhora no online que elas trazem, elas têm trazido de 10% a 20% de mais venda no canal online para aquelas cidades, senão até o resultado seria ainda melhor do projeto, mas a gente está feliz com o desempenho, estão performando melhor do que a média do passado, dentro ou levemente acima dos planos em média, e com oportunidade de melhoria, né? Porque toda essa melhoria que a gente tem tido de abastecimento, você vai entendendo o tipo de cliente, o tipo de consumo daquela cidade, daquela praça, e vai
melhorando tua assertividade, teu abastecimento, que numa loja menor é ainda mais importante. Então, acho que agora que a gente está feliz, né, com o nível que a gente está da evolução do nosso modelo, é o melhor momento para a gente acelerar a nossa expansão. Então, estamos acelerando aí para 50, 60 lojas no total das marcas esse ano, né? De Renner são 22 a 30, de Yukon 23 a 25, em torno de 5 Camicado. E a nossa expectativa, e aí a gente vai falar sobre isso daqui a um ano, mas a nossa expectativa é que talvez em 27 seja um número ainda maior. E talvez, Fábio, só completando o tema de shoppings e ruas, né? Andrew, a gente vai buscar dentro das cidades, primeiro você tem a cidade, o potencial da cidade, aquela demanda qualificada, e aí a gente vai procurar o melhor ponto. E às vezes o melhor ponto pode ser um shopping que já existe, como pode ser algum ponto de rua. Então acho que não tem assim uma regra de qual vai ser, vai depender especificamente de cidade a cidade que a gente estiver avançando a expansão. Tá? Lembrando que em cidades grandes, em geral, nós estamos em shopping centers. Exatamente, exatamente. Yes, thank you both. Thank you, Andrew. Obrigado, Andrew. Com isso, encerramos aqui a nossa sessão de Q&A. Perguntas adicionais que não foram respondidas podem enviar para o e-mail do RI. E passo a palavra agora para o Fábio Daniel para considerações finais. Bom, acho que a conclusão nossa de 2025, né, que mostra que nós estamos prontos para o nosso ciclo de 2026 a 2030. Nós sabemos o que funciona e também sabemos no que a gente precisa nos aprimorar. Estamos confiantes na estratégia, na qualidade do nosso time, focados em encantar nossos clientes e em gerar valor consistente e sustentável para os nossos acionistas e para os demais stakeholders. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, pessoal. Um bom dia.